E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos bater aqui um papo hoje, nem tão muito bem-humorado, né? Porque na verdade eu caí na bobagem de ler a lei de imigração. Inclusive eu deveria ter feito isso com a questão da lei de abuso de autoridade, né? Essa lei de imigração, inclusive, eu convido mesmo a todos os juristas brasileiros a me mostrar que ela é benéfica para o povo brasileiro. Porque é o seguinte, eu fiz isso aqui numa leitura superficial. Eu li a lei, separei alguns artigos para comentar e debater com vocês aqui. E sinceramente, essa lei é seguramente a lei que vai implodir o país. E vamos lá, ela começa, eu peço a você paciência, provavelmente eu terei que fazer mais de um vídeo por causa do tamanho. Inclusive não era esse vídeo que eu ia fazer, mas o outro vídeo eu ainda vou fazer, né? Na verdade era o outro hoje, com relação a explicar das reais consequências, né? Enfim. Mas aí quando eu resolvi aprofundar um pouco na lei, que eu peguei e dei uma lida superficial, depois eu li novamente remarcando, eu fico imaginando o que eu poderia ter encontrado se eu tivesse passado um pente fino nesse projeto de lei. Agora, isso também serve para você, brasileiro, refletir como é que uma coisa dessa passa pelo Congresso e inclusive repensar o que já passou pelo Congresso e você não faz nem ideia. Eu não faço ideia, ninguém faz ideia. E aí você coloca ainda o ponto. O custo que o Congresso tem para nós, né? O custo que essas câmaras, né, têm para nós. Será que estão defendendo o povo brasileiro? Será que estão legislando, procurando o melhor interesse para o povo brasileiro? Hã? Pois é. Vamos começar leve. Vamos começar leve com a leitura dos artigos para que vocês possam refletir na medida que a gente vai aprofundando. Parágrafo 2º. São plenamente garantidos os direitos originários dos povos indígenas e das populações tradicionais, em especial o direito à livre circulação em terras tradicionalmente ocupadas. Até aqui nada demais, né? Pode circular livremente, o direito de ir e vir. Tudo bem. Tudo bem. Agora vamos amadurecendo a ideia. Vamos ver. Aí vem aqui, dos princípios e da garantia, artigo 3º. A política migratória brasileira rege-se pelos seguintes princípios: universalidade, indivisibilidade, interdependência dos direitos humanos, repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e quaisquer formas de discriminação. Ok. Nós sabemos que o povo brasileiro não é um povo xenófobo, né? Até a origem do nosso povo conta essa história. Então isso aqui, tudo bem. Mas se você for parar para pensar, já tem ocorrido algumas coisas que cabe ao povo brasileiro começar a questionar. E no decorrer do estudo dessas leis, vocês vão juntando as peças de quebra-cabeças, vão chegar em alguns resultados. Quem for racional, é claro. Né? Quem for estúpido é impossível. Eu já descobri isso. Que não adianta. E depois disso vem o ser humano só enxerga aquilo que ele quer enxergar. A realidade para alguns já é uma ofensa por natureza, né? Ok. Aí vem aqui, no inciso 4º. Não discrimina, preste atenção nas palavras. Não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida em território nacional. Não discriminação em razão, em motivo, né? Em causa, em compreensão dos critérios ou dos procedimentos pelos quais a pessoa foi admitida no território nacional. Ou seja, você não pode questionar muito a forma de como aquela pessoa foi admitida. A não discriminação em razão dos critérios ou dos procedimentos que foram usados para aquela pessoa ser admitida em território nacional. Aí você fala, mas olha, em direito, deixa eu lhes dizer uma coisa. Especialmente nesse país, onde é conhecido pela moralidade, pela justiça, né? Especialmente nesse país, né? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Olha, todo mundo sabe, todo mundo não, em questão de direito, o que acontece? A interpretação de dispositivos
ela de leis, etc., qualquer coisa, ela tem vários critérios, extensivo, tal, etc. Lá no canal de Direito eu vou explicar isso com mais calma em outros estudos, enfim, não é o caso aqui. Inclusive isso aqui eu devo repostar lá. Essa questão, por exemplo, de como vai ser interpretado e como vai ser feito. Daí vai sendo gerado julgados, e através desses julgados vai abrindo portas e tal, etc. O problema mora aí. E aí a questão vai só complicando. Quando você menos espera, o país não está obedecendo mais lei nenhuma, o país está vivendo de ajeito. E o judiciário brasileiro precisa acordar. Porque o povo está refém. E você, calma que nós estamos só no início. Só no início. Isso aqui é só para você já ir juntando os pedacinhos e ir pensando. Porque as pessoas não querem que você veja isso aqui. Mas eu vou falar porque o negócio é o seguinte. Comprar briga contra a corrupção e ignorância é comigo mesmo. Eu não tenho que correr não. O negócio vai ferver daqui para frente. E eu tô convidando qualquer jurista do Brasil a me mostrar o maior, como é que essa lei aqui, como é que ela passou e me provar que ela tem o intuito de favorecer o povo brasileiro. Me prova que eu quero ver. Vamos lá, vamos continuar. Aí vem aqui, ó. Inclusão social, laboral, produtiva de imigrantes por meio de políticas públicas. Isso aqui é muito bonito, o falatório, né? Políticas públicas, incluir tal, etc. Só que se você parar para pensar, isso aqui a gente não dá conta. O brasileiro não tem condição de arcar com esse tipo de despesa. O brasileiro não está dando conta do estado do tamanho que está hoje. Quanto mais, porque mais na frente aqui, vocês vão ver que o Brasil não vai entrar nem uma nem duas pessoas, não. Você acha que os venezuelanos, que precisam inclusive da ajuda do povo brasileiro, ou melhor, precisam da ajuda do Brasil, do mundo, você acha que eles vão vir para cá de carriola, de carrinho de mão? Não. Eles vão vir fugindo para cá aos milhares, aos milhões. Isso é só um exemplo. Aí você fala, você é contra? Não, nós temos que ajudar as pessoas no lugar onde elas vivem. E eu vou lhes explicar isso num vídeo lá na frente, explicando essa questão da migração, e ainda vou explicar essa questão de morar fora, as vantagens, desvantagens, etc., como é, como não é, e essa coisa toda de migração, vale a pena, não vale a pena, o que acontece com o país, tal, etc. E calma que nós estamos só começando, vocês ainda vão ver muita coisa. Então isso aqui, esse custo social, né, que a esquerda adora, isso aqui vai arrebentar com todo mundo, comigo, com você, com todo mundo, inclusive com quem está chegando. O problema é esse. Vamos lá. Acesso igualitário e livre do imigrante a serviços, programas e benefícios sociais, bem públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. A menos que vocês forem oferecer isso como está na Constituição. Né? Só para inglês ver. Está no papel, mas na realidade não existe. Né? Se for para o Estado brasileiro ser hipócrita total, aí beleza. Mas se não for o caso, acabou o país financeiramente. Fim de papo. Entendeu? Não se dá conta. O problema é esse. Aí o pessoal vai chamar de xenófobo. A última coisa que eu sou é isso. Mas vamos lá, né? Vamos continuar que tá só no início. Isso aqui é só o primeiro vídeo. Pelo tempo aqui, já vou ter que postar esse e já vou gravando os outros na sequência. Promoção e difusão de direitos, liberdades, garantias e obrigações do imigrante. Finalmente falou de obrigações, né? Mas na lei em si não trata muito disso não, viu? Vou falar logo a verdade aqui para vocês. Fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Grande pátria aqui falando. Mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas. Ó, que bonitinho, pátria grande, né? Pátria grande aqui, ó, na lei. Vocês têm ideia do que é a pátria grande? Não tem, né? Pois é, devia pesquisar. Devia pesquisar sobre o Foro de São Paulo, né? Vai estudar. Vai saber o que está sendo feito. Isso aqui, gente, isso aqui só de ler, você já vê o problema. Você tem que entender que isso não funciona essa questão de sem fronteira, não, gente. Apesar que eu sou a favor dessa questão de conhecimento, tal, etc. Mas quando parte para a questão estrutural,
Uma coisa são as pessoas entrarem e saírem. Outra coisa são as pessoas entrarem e permanecerem. Outra coisa é da forma como elas entram, o que elas estão trazendo e qual a intenção delas. Vocês não podem tratar as fronteiras de qualquer forma. Um país tem que ter cuidado, o país tem que ter zelo pelo seu próprio povo. Isso não é xenofobia, isso é sobrevivência. É diferente. Nossa, essa daqui... Fortalecimento da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Para começar, a gente nem compartilha a mesma cultura. Já é problema isso aí. Política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de cidadania e de livre circulação de pessoas. É lasqueira, viu? Tá difícil. Deixa eu ver quanto é. Vou só ler mais um aqui, já vou parar, palpar isso aqui. E já vou dar sequência. Integração e desenvolvimento das regiões de fronteira e articulação de políticas públicas regionais capazes de garantir efetividade aos direitos do residente fronteiriço. Eita, é só dificuldade, viu? O negócio é o seguinte, as Forças Armadas e etc., a Polícia Federal já faz um trabalho na questão da fronteira e o povo fronteiriço eles já vivem, de certa forma, de acordo com as condições deles. E, inclusive, já é um problema em vários aspectos. É um pessoal, inclusive, que tem suas dificuldades também. O problema é quando a gente vê esse tipo de coisa, que essas integrações, esse papo todo de integrar, de juntar, na verdade, esse papo de centralizar sempre é problemático. Eu mesmo já falei que eu gosto de coisas descentralizadas e mais na frente, um dia eu explico por quê. Políticas públicas regionais capazes de garantir a efetividade dos direitos do residente fronteiriço. Isso aqui vai dar todo problema. Vou interromper agora. Vou upar esse vídeo e já vou colocar na sequência os outros. Ok? Já volto com vocês aqui.